Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rosalina, eu sou administradora deste canal, o canal Ministrando Vida. E hoje nós vamos estar dando continuidade naquela seleção de vídeos que nós começamos ainda essa semana, que fala sobre possessão demoníaca, sobre se demônios existem, se isso realmente é uma coisa real. E nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso em alguns vídeos que nós vamos estar postando. E, consequentemente, eu vou estar contando também a minha experiência pessoal. O vídeo de hoje a gente vai basear nas escrituras, na palavra de Deus, porque a gente tem que ter uma base para poder falar sobre isso. É a nossa experiência pessoal, mas também tem que ter base na palavra de Deus. E a palavra de Deus em Lucas 8, do capítulo 8, do versículo 26 até o 39, fala sobre o endemoniado gadareno. Era um rapaz que sofria de alguns transtornos e tinha uma manifestação na vida dele que, se fosse no dia de hoje, poderia falar que ele tinha problemas mentais, mas não era, Ele estava endemoniado. E também sobre o jovem lunático, que está em Marcos 9, no versículo 14 até o 29. Marcos 9, do versículo 14 até o 29, fala sobre o jovem lunático. Era um jovem também que tinha problemas e, se a gente fosse trazer para o dia de hoje, era uma pessoa que vivia fora do ar, Era um jovem lunático. E ele caía no fogo e caía na água, dizia, conta o pai dele aí em Marcos 9. Então, hoje, fosse trazer para hoje, dizia que era uma pessoa que não tinha muita noção das coisas e tinha ataque epilético, mas na realidade ele estava sofrendo uma possessão demoníaca, ele estava possesso por espíritos imundos. Alguns dos sintomas que manifestam numa pessoa que está endemoniada, que está oprimida por Satanás, pelos demônios, é violência, força excessiva, isolamento, ataque de fúria, crise nervosa, costumes estranhos, convulsões, Pessoas que sofrem de insônia, a pessoa não consegue dormir, tanto que a pessoa não consegue dormir que a pessoa começa a ficar desorientada, porque o sono falta. Então, assim, tem muitos. Mudança de comportamento, a pessoa toda hora está com um comportamento diferente. Existe sim uma doença chamada transtorno bipolar, que a pessoa sempre está mudando de comportamento, mas existem pessoas também que têm algum tipo de possessão demoníaca que sofrem essas alterações de comportamento. E quando ela é liberta por Jesus, ela se torna uma pessoa normal, como qualquer outra. E nós vamos estar falando um pouco sobre isso. O jovem gadareno, o que acontecia com ele, que está lá em Lucas 8? A Bíblia fala que quando Jesus entrou nessa cidade chamada Gadara, uma cidade muito rica, uma cidade comercial, esse rapaz ele foi ao encontro dele, mas ele já foi ao encontro de Jesus endemoniado. E ele estava tão atormentado de espíritos imundos que os demônios conversou com Jesus, disse, não vem nos atormentar. E Jesus perguntou assim, qual é o seu nome? E eles disseram na boca daquele jovem, meu nome é Legião, porque nós somos muitos. E então quer dizer, aquele jovem ele tinha uma legião de demônios, eram muitos. O que aconteceu? Jesus mandou sair dele, e aquele jovem foi liberto pelo poder de Jesus, ele se tornou um jovem normal. Mas quando ele estava possesso, ele era preso. Está escrito na Bíblia, em Lucas 9, em Lucas 8, que ele era preso em cadeias, mas ele arrebentava, a força dele era tão grande que ele arrebentava as cadeias, ele quebrava as algemas e ele saía. E ele não conseguia nem ficar de roupa, ele arrancava a sua roupa e saía nu pela cidade. E nas escrituras está dizendo que ele dormia nos sepulcros, nos cemitérios. Ele era uma pessoa assim que ninguém chegava perto dele, porque ele era realmente um jovem muito atormentado. Mas quando Jesus chegou e expulsou aqueles demônios, ele se tornou uma pessoa normal, tanto que ele queria ir onde Jesus estava. Ele queria seguir adiante com Jesus, e Jesus mandou que ele fosse se encontrar com a família dele, voltar para a família dele e mostrar o que ele fez na vida dele. Então, assim, sinais visíveis que ele sofria de uma possessão demoníaca, mas naquela época poderia dizer que ele tinha um transtorno mental, mas não era. Quando ele foi liberto por Jesus, ele se tornou uma pessoa totalmente normal. A outra pessoa, o outro exemplo é o jovem lunático, que tem em Marcos 9, do versículo 14 até o versículo de número 29, que fala que o pai desse rapaz, ele chegou até Jesus no meio da multidão e perguntando para Jesus, pedindo ajuda a Jesus, falando que seus discípulos não conseguiram expulsar
os demônios estavam no corpo do seu filho, curar o seu filho. E o filho dele sofria de ataques e crises, e ele contou para Jesus que ele era jogado na água e era jogado no fogo. Então ele tinha um ataque. Ele tinha um ataque que onde ele estivesse ele caía e ele era muito machucado. Se fosse trazer para o dia de hoje, falaria que era um ataque epilético, né? Mas não eram demônios, e Jesus expulsou aqueles demônios, né? E Jesus ainda fez um adendo ainda quando ele conversava com este pai, que havia casta de demônio que só saía com jejum e oração. Por isso os discípulos não conseguiram expulsar. Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção ao nosso redor e também na nossa vida para ver se a gente não está sendo vítima disso, né? Se pessoas da nossa família, ao nosso redor, não estão passando por isso. Quando eu falei que iria contar sobre a minha experiência, é porque eu passei por isso. A partir de mais ou menos de 11 para 12 anos, eu passei a apresentar sinais de opressão e sinais de possessão demoníaca. Só que minha família não soube identificar, e eu era criança, estava entrando na pré-adolescência já, e eu não sabia o que estava acontecendo. Mas eu tinha crise nervosa, eu tinha acesso de fúria, eu sentia um ódio tão grande, eu sentia ódio por tudo. Eu sentia ódio pelos meus pais, pelas minhas irmãs, ódio por mim mesma. Se eu pudesse, eu tirava minha própria vida de tanto ódio que eu sentia naquela época. E eu tinha mudança de comportamento. Uma hora eu estava rindo demais, outra hora eu estava chorando, outra hora eu estava gritando. E eu era muito violenta, muito violenta. Com essa idade eu já era muito violenta. E conforme eu fui crescendo, a minha família era uma mistura de catolicismo com espiritismo. Então ninguém tinha conhecimento profundo da Bíblia e ninguém tinha conhecimento sobre libertação. A gente não sabia nada sobre isso. Anos 80. Então, eu fui crescendo e isso foi aumentando. E eu lembro que eu tinha uma força sobrenatural. Eu tinha muita força, mas a força não era minha, não vinha de mim. Eu conseguia bater em pessoas muito maiores do que eu. Aí eu fui crescendo e isso foi aumentando, e eu fui me isolando, fui afastando, eu me sentia muito diferente de todas as outras pessoas, mas essa diferença que eu sentia é porque realmente eu estava sendo oprimida. E chegou uma época que se tornou uma coisa insuportável. Eu estava com mais ou menos 17 anos, né? Nada na minha vida dava certo. E juntando com todos esses problemas, esses transtornos, essa ira, essa violência, essa vontade de querer matar, eu tinha aquela coisa de querer matar, né? E eu não suportava ver pessoas, eu não suportava crianças, eu era muito violenta com crianças, com pessoas, e eu fui perdendo a minha identidade totalmente. Não era eu. Aconteceu que nós fomos convidados para poder ir numa igreja evangélica, e essa igreja era uma igreja que tinha, assim, trabalho de libertação. E quando eu entrei dentro dessa igreja, eu senti sobre minha vida um problema, uma ação sobrenatural. Eu senti uma ação sobrenatural na minha vida quando eu entrei dentro daquela igreja. Tinha muitos períodos de oração, tinham pastores e presbíteros também que oravam e jejuavam muito. E tinham a unção com óleo, a oração em posição de mãos. E quando eles iam orar por mim, coisas horríveis aconteciam, né? Quando eles iam orar por mim, os demônios se manifestavam. Aquilo que ficava ali escondido e só manifestava através de comportamentos, na hora da oração, aquele se manifestava de forma violenta ali, que queria até destruir a igreja, destruir as pessoas, bater em todo mundo. E era uma coisa que eu não tinha controle. Eu via que estava acontecendo, mas eu não tinha controle. Eu sabia que outra coisa estava fazendo aquilo dentro de mim. E a minha libertação, ela demorou muito. Foi o processo de um ano. Um ano eu entrava na igreja e na hora da oração de libertação eu caía no chão, né? O diabo me jogava no chão. Na rua, quando eu ia atravessar as avenidas, eu perdia as minhas pernas, eu ficava paralisada. Os carros vinham em cima de mim e, assim, várias vezes eu senti que o diabo queria me matar. E eu só fui liberta quando eu me entreguei para Jesus, né? Quando eu recebi Jesus, quando eu falei assim, não, eu não posso continuar dessa maneira, minha vida não tem sentido dessa maneira, eu preciso que minha vida seja transformada, eu preciso receber Jesus, eu preciso ter certeza de salvação.
Porque nesse um ano que eu ia na igreja, que eles oravam por mim, eu caía no chão, e aquele processo de libertação todo, de babar, Não, era horrível, era horrível. Eu senti que realmente eu precisava de Jesus, porque se eu não recebesse Jesus, o diabo ele ia me matar. Eu sentia isso. Eu sentia aquela presença iminente de que eu ia morrer a qualquer momento. E era o diabo que queria me matar. E eu me entreguei ao Senhor. E quando eu me entreguei ao Senhor, eu fui liberta, né? Jesus expulsou todos aqueles demônios de dentro de mim e eu passei a ser uma pessoa totalmente diferente. Quem me conheceu naquela época e me conhece hoje, ou logo após, né, que eu me converti, as pessoas viram, né, que como eu me tornei uma pessoa diferente, né? Até na maneira de comunicar, na maneira de relacionar, na maneira de me comportar, eu me tornei uma pessoa totalmente diferente. E isso me chamou muita atenção e eu passei a estudar muito a Bíblia, a palavra de Deus, a buscar Deus em oração. E passei a identificar também em outras pessoas esses sinais. Então eu não acho que é normal uma pessoa ter acesso de fúria, uma pessoa ser violenta, excesso de força, uma pessoa que não consegue dormir porque eu não dormia. Parecia um zumbi, eu não dormia, eu não conseguia dormir, tipo, problema de insônia horrível. Pessoas que se isolam, né? Pessoas que isolam, pessoa que quer estar sozinha. Eu tinha muito isso de querer, não, eu quero estar sozinha, eu quero estar no escuro. Eu lembro que minha mãe assustava porque eu chegava do trabalho, eu entrava no quarto, apagava as luzes e ficava no escuro, quietinha lá. E quando minha mãe entrava, que ela me via, ela assustava. E minha mãe até brincava e falava assim, nossa, assombração. Porque eu ficava ali no escuro ali. Eu não queria conversar com ninguém, não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém. Eu ficava deitada no escuro. E eu tinha muito isso de ficar isolada, afastada das pessoas, não queria ouvir ninguém, não queria conversar com ninguém. E teve uma época que eu passei praticamente um ano sem conversar com ninguém. Totalmente isolada, né? E não era uma coisa natural, não era uma coisa normal, mas as pessoas não percebiam, achavam que era uma depressão, que era alguma coisa de jovem, mas não era uma atuação demoníaca na minha vida que as pessoas não enxergavam. E foi muito difícil. Foi muito difícil essa fase minha que eu muitas vezes eu pensei em me matar, pensei em tirar minha vida. Eu sentia que minha vida não tinha sentido, o ódio que eu sentia pela minha família, eu não me sentia amada, não me sentia querida. Eu olhava para minha mãe, eu sentia ódio da minha mãe, eu olhava para meu pai, sentia ódio do meu pai, eu não conseguia me comunicar e nem me dar bem com as minhas irmãs. Então eu sentia que ali não era o meu lugar. Mas não era por minha causa, era porque eu estava passando por um problema espiritual. Então fique bem atento no meio da sua família, no meio da sua casa, se tiver esses sinais, você vai perceber que não é uma coisa normal. Se você dar uma atenção para essa pessoa e levar essa pessoa para um tratamento espiritual, né? Buscar a Deus em oração, em jejum, levar numa igreja que tenha esse trabalho de libertação, porque não são todas as igrejas que acreditam nisso, não são todas as igrejas que fazem esse trabalho de libertação, mas se você procurar o lugar certo, você vai ver que muitas coisas na sua vida e na vida da sua família vai ser transformada, não pelo poder da igreja, porque a igreja não tem poder, quem tem poder é Jesus, né? Ele vai transformar a sua vida, ele vai transformar a sua família. Não fica acreditando que tudo é depressão, que tudo é epilepsia, que tudo é transtorno mental, não. Procure observar os sinais. Procure observar os sinais. E busque a Deus sim, que eu tenho certeza que Deus vai fazer uma grande obra. Então é isso aí, pessoal. Esse é o nosso segundo vídeo nessa série. Demônios existem? Possessão demoníaca é real? Eu, pela minha experiência, sim, eu digo com toda certeza que demônios existem e possessão demoníaca, ela é real. Que ele se manifesta de várias formas, de várias maneiras, falando na mente, falando no pensamento, levando as pessoas a cometer atitudes que ela não quer tomar. E isso influenciando também no meio da família, né? Destruindo a família, destruindo o lar. Mas nós sabemos que Deus ele tem todo o poder para poder estar libertando e transformando, né? Ainda há sangue na cruz, há poder no nome e no sangue de Jesus. Então fica com Deus, Deus abençoe vocês e até o nosso próximo vídeo.